Olá, seja muito bem-vindo, dia 10 de julho. Bom dia para você que nos acompanha. Mais uma segunda-feira, começando mais uma semana. São 9h04 da manhã e a partir de agora você vai conferir junto comigo as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o senhor Isao Hayakawa, que é presidente do Bunkyo Jacareí, para conversarmos sobre o Festival dos Imigrantes de 2023. Bom dia, senhor Isao. Bom dia. Prazer em receber o senhor aqui. Certo. Para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Bunkyo, né? A gente vai falar um pouco sobre a Festa dos Imigrantes desse ano, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a associação surgiu aqui em Jacareí. A associação surgiu, eu já não me recordo lá, mas assim, já há bom tempo, antes da Segunda Guerra Mundial. Então teve várias. Começou com o Beisebol Clube de Jacareí, e isso acho que deve ter umas 70, 80, 90 anos mais ou menos, né? Uhum. E depois teve doação de terreno lá no Parque Meia-Lua, e fizeram sede e desde então ficou até terminar o nosso Kaikan, aí seria da Lucas Nogueira Garcês, até ficar pronto, né? Nós usamos aquele lá como sede da associação lá. Então teve muitas histórias e tal, e que teve assim participação desde assim a maioria da pessoal não é limitado ao japonês, mas tem muita gente que desde aquela época lá participa da nossa associação aí, sabe? Uhum. E como é que foi esse encontro do pessoal, assim, ainda mais dessa colônia japonesa aqui em Jacareí, para poder estar à frente da associação, estar junto nesse trabalho realizado? Uma das assim, bases, né, da cultura nossa, inclusive daqui de Jacareí, tem vários outros lugares também, mas a nossa cultura é normalmente formada sempre assim, demos ênfase na educação. Então, como a escola japonesa, sabe? É praticamente base para várias pessoas, né, que hoje enfrentam a nossa associação lá. Começou a estudar a escola japonesa, fora a escola brasileira lá, normal, e tinha como complementar a escola de língua japonesa, sabe? Aí, na verdade, é língua e cultura, né? Então, aquele de sempre respeitar os pais, os mais idosos e tal. E, então, essa aí ainda continua. Inclusive, todo ano, nós fazemos o Dia do Idoso, agora em junho, uhum, né? E mesmo na época de pandemia, para respeitar o idoso, né? O Dia do Idoso é para ir lá, divertir e ficar lá na hora do almoço, até mais tarde um pouco, para depois voltar para casa. Levar uns presentinhos lá. Só que, há 2 anos de pandemia, nós, inclusive, fizemos lá drive-thru. Então, a família que tem lá o idoso acima de 75 anos, né, tem direito a participar desse dia de idoso. Eles foram lá e aí depois pegava lá o almoço, uma lembrancinha e frutas, né, cesto de frutas, para levar para casa. Então, isso continuou assim. Mesmo pandemia, nós não paramos. Eu não sei quando que começou isso, mas, pelo que eu sei, sempre teve Dia de Idoso, né? E então vai até, quer dizer, esse ano também teve. Aí continua a mesma essa cultura, sabe? De respeitar o idoso, né? Acho que talvez uma das poucas população do mundo que tem esse tipo de evento. Esse ano no Japão tem. Ainda tem. Lá tem Dia de Idoso e Dia de maioridade, 20 anos. Uhum. Lá no Japão. Aqui no Brasil nós não fizemos 20 anos.
Eu queria perguntar para o senhor, você comentou um pouco sobre a escola japonesa, quais são as diferenças dessa escola da escola tradicional daqui, o que que se ensina além lá de valores também? A escola japonesa, nosso, né, quer dizer, a maioria aí vem, ensina a língua japonesa na escrita, na interpretação e conversação, né? Inclusive, nunca paramos, inclusive, na pandemia foi feito a distância, né? Por televisão, pelo computador. E a parte cultural, inclusive, né? Então tem lá, nós fazemos hoje, a maioria dos alunos, né? Maioria não digo, mas muitos alunos faz o Kendo. Kendo é uma luta de espada, isso já é desde a época de samurai, né? Estilo não, né? Seria o jeito de lutar. Eu mesmo, daquela época de, sei lá, 150, 200 anos atrás, né? E tem também, hoje nós começamos não, já faz algum tempo, paramos, voltamos de novo, Taiko, parte cultural, sabe? E tem lá, fora isso, tem futebol, inclusive, isso a maioria, tem alguns Nikkei, né, que são japoneses, né, mas a maioria é pessoal de fora, mas tem a quarta, quinta, acho que sexta, sábado, domingo, né, então, o pessoal joga bola lá. E a escola japonesa em si, depois tem alguns eventos assim, dia do idoso também, inclusive, quem faz a apresentação de algum show, alguma coisa lá, é o aluno da escola japonesa. E esse pessoal vai crescendo, vai virando departamento de jovens, sabe? Ingressando no departamento de jovens para continuar difundindo nossa Cultura aqui, cultura, né? E como que é a procura do pessoal de Jacareí para poder aprender um pouco mais sobre a cultura japonesa? É sempre uma demanda alta? Como que não muito alta, mas não é tão assim... talvez seja até adequado, né? Porque não dá para aumentar muito. A escola japonesa, por exemplo, tem uma professora, tem um professor, do filho da professora que tá de licença, inclusive está no Japão, e tem a estagiária da JICA, que dá aula também, ela é voluntária da JICA, né? JICA é uma entidade japonesa lá que auxilia na parte cultural e ensino de outros países. Então tem 3 pessoas para dar aula e quem quiser, né, não tem distinção pode ser pessoa de São José dos Campos, não tem aquele negócio de obrigatoriedade de ser de Jacareí, sabe? Qualquer lugar, de qualquer cidade, quiser aprender língua japonesa lá, a cultura japonesa, assim, mais para, né, porque tem lá, não é só aprender, ler e escrever, sabe? Então, tem lá várias atividades. E além desses ensinos, quais são os outros trabalhos feitos pelo Bunkyo? A gente sabe que tem a festa do Festival dos Imigrantes, mas eu queria que o senhor comentasse também um pouco sobre os outros trabalhos que são realizados pelo Bunkyo. O Bunkyo mais voltado para como é a associação, né? Os sócios. Aí tem lá esse Festival de Imigrantes, inclusive, tem lá um objetivo nosso, esse ano já é 14º. Mas desde o começo, quando começou, antes de fazer, né? O objetivo era fazer alguma coisa para Jacareí. Então, nós chamamos na época lá 10 entidades. E tem a entidade, por exemplo, a Amor e Caridade, por exemplo, desde a primeira. Elas fazem lá compõem lá o nosso colaborador, inclusive, né? Então, tem lá mais voltado para entidade filantrópica seria o Festival dos Imigrantes. Mas fora isso, nós fazemos tipo gincana esportiva. Vamos fazer agora em agosto. Mas também está aberto para público, sabe? Se o pessoal quiser ir, não tem distinção. Tem vários prêmios, inclusive, mais voltado para a criançada que... Na verdade, não é criançada, não, é a família inteira. Desde idosos de 70 anos, crianças de 0 anos dá para participar.
várias atividades, né? Isso é promovido pelo Departamento de Jovens. E tem, de vez em quando, nós fazemos lá o bingo, né? Porque nossa despesa é meio alta. Por causa da salário dos professores, tem lá manter limpo. Então, tem pessoal que trabalha na limpeza, na arrumação e tal. Então, nós fazemos 2 bingos por ano, né? É um bingo tipo, meio que beneficente para nós. Aí fazemos isso aí. Inclusive, mês passado, nós fizemos Genghis Khan. Genghis Khan é um tipo de um prato, nome diz, né? Veio lá da Mongólia, mas faz um tipo de churrasquinho, sem tempero nenhum, põe em cima da panela, que é vazado, né? Tem um formato de chapéu de Chaplin lá, vazado. Você põe carne lá em cima e come com molho, né? Então dá em prato para 5 pessoas, mais ou menos, 5, 6 pessoas. Tá, esse aí foi em junho. Então, cada 2, 3 meses fazemos alguma atividade para arrecadação de fundo e quando precisar, sabe, tem assim, mais para 2 motivos, né? Assim, a pessoal divertir, né? Em conjunto com todo mundo, reunir e pessoal assim que vem às vezes reunir, conversa fiada e tal, é gostoso, né? Então, inclusive Genghis Khan, só por convidamos o prefeito, inclusive, ele tem ido lá, sabe? Então tem sempre esse... Está aberto para todo mundo conhecer um pouco mais, né? Nós vendemos sempre antecipado, né, o Genghis Khan. Agora, bingo, por exemplo, não é bem antecipado. Pode ir lá que sempre tem vaga. Né? Acho que já tivemos lá umas 800 pessoas jogando bingo. Né? Bom prêmio, inclusive. Então sempre todo mundo... E o nosso yakisoba, inclusive, yakisoba com bingo, né? Não tem como ser ruim, é impossível dar errado. Muito bom, muito bom. Sério, eu peço licença daqui a pouquinho, a gente já volta a conversar mais um pouco. E ainda falando um pouco sobre cultura, a Lei Paulo Gustavo trará um investimento de R$ 1,89 milhão para fortalecer a cultura na cidade. Produções audiovisuais, salas de cinema e projetos de capacitação serão alguns dos beneficiados. Confira mais detalhes na reportagem. No dia 4 de julho, a Câmara Municipal de Jacareí realizou audiência pública para discutir a aplicação da Lei Paulo Gustavo. O evento foi promovido pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes da Câmara e contou com a presença de autoridades e com a participação remota do Coordenador-Geral de Orientação e Capacitação do Ministério da Cultura, Binho Riane Perinotto. E aí é importante que a gente debata essa lei para que os artistas da cidade, para que as pessoas envolvidas nesse processo conheçam melhor e saibam aproveitar essa oportunidade de a gente produzir mais projetos culturais, investir mais no audiovisual, investir mais na preservação da nossa história, da nossa cultura. Então esse debate é fundamental. Jacareí recebeu um recurso de 1,89 milhão, que será distribuído para o apoio a produções audiovisuais, salas de cinemas, projetos de capacitações e diversas frentes na área de cultura. A Paulo Gustavo é um dos maiores investimentos em cultura que Jacareí já recebeu. Numa única vez, R$ 1.800.000 será aplicado diretamente para os artistas da cidade, para iniciativas culturais e para toda a cadeia produtiva da cultura. É uma lei focada no audiovisual e com abrangência para outras linguagens artísticas. Essa importância que pode deixar um legado de fato, não só para uma retomada devido aos impactos que a pandemia trouxe na classe artística, mas principalmente para começar a acelerar e aquecer um motor ou iniciativas dos artistas ou dos grupos que possam fortalecê-los em si e dar mais condições para que eles continuem reproduzindo e fazendo as suas manifestações artísticas, reforçando a identidade, o pertencimento e o talento individual de cada um. A verba será repartida da seguinte maneira: R$ 1 milhão para apoio de produções audiovisuais, R$ 229.000 para apoio a salas de cinema, R$ 115.000 para projetos de capacitação, formação e qualificação no audiovisual e R$ 545.000
destinados a projetos nas demais áreas da cultura que não o audiovisual. Quando a gente cria um edital, quando a gente decide como será aplicada uma verba, é de extrema importância ouvir as demandas da população, as demandas daquele setor onde receberá a verba, para de fato a gente entender como encaminhar da melhor forma o edital. Cada setor artístico tem um contexto, cada região tem um contexto, cada cidade tem um contexto. Nós precisamos ouvir para, de fato, legitimar a chegada desses recursos até eles. A realização da audiência pública e a adesão à Lei Paulo Gustavo representam um passo significativo para o fortalecimento do setor cultural de Jacareí. Os agentes culturais e munícipes, em geral, tiveram a oportunidade de expressar suas opiniões e fazer perguntas aos representantes da Câmara Municipal e da Fundação Cultural de Jacareí. É muito importante porque há muitos anos existe o próprio Conselho de Cultura, um trabalho que vem sendo construído há muitos anos. E essa injeção do dinheiro federal vai ajudar muitos artistas do município. Tá aí, importantíssimo investimento, principalmente na área da cultura aqui na nossa cidade. E a gente volta a conversar com o senhor Issal Hayakawa, presidente do Bunkyo Jacareí. Senhor Issal, a gente estava comentando um pouquinho na primeira entrada sobre os trabalhos feitos pelo Bunkyo e a gente comentou que o Festival dos Imigrantes é um dos principais, se não o principal evento realizado. Sim, queria que o senhor comentasse um pouco sobre como que surgiu esse festival aqui em Jacareí, desde quando ele já está acontecendo. Esse festival começou, até teve como tipo embrião, né? Eu tenho que citar mesmo, Amagai, o Carlos Amagai. Sim. Ele, inclusive, já veio, a gente sempre quando juntava para tomar cerveja e tal, ele sempre comentava que Jacareí precisava ter que fazer alguma coisa cultural e ele seria o que o Jacareí tem de diferentes outros, né? É multicultural. Então tem pessoal aqui, do pessoal de Líbano, pessoal de italiano, portugueses, japoneses, inclusive. Então tem várias. E ele queria fazer uma festa, assim, seria igual hoje, só que quando começou era um padrão um pouco menor, né? E daí começou acabou a FAPIJA, inclusive, foi decisão da nossa diretoria na época lá de não participar mais da FAPIJA, porque assim, tipo assim, nós sempre foi cultural, né? E o pessoal lá não achava muito, não batia muito bem com a nossa filosofia, nosso objetivo. Diferentes, né? Diferentes. Então, bom, aí para isso tem que fazer o Caicão que chama, né? Será o nosso ginásio lá. E a construção lá. E o Amagai, inclusive, pegou frente, inclusive, né? Na época ele era presidente da associação lá. E coincidiu com 100 anos de imigração japonesa. Pessoal, vamos fazer o nosso sede mudar de Meia-Lua para lá. Daí levou lá uns 2 anos para fazer. Daí foi logo depois, acho que 100 anos de imigração lá, nós conseguimos inaugurar. E daí nós começamos a fazer, inclusive, até então não tinha festival de imigrantes. Aí, só que agora lá, começamos lá, tudo assim, às vezes não tinha verba. E o Amagai assim, meu amigo particular, amigo, e o nosso presidente, eu acho que quase 10 anos mais ou menos, porque ele tinha responsabilidade de começar e terminar. Aí ele ficou até começar até terminar, né? Então como ele teve esse como que fala, esse empenho bastante dele, né? Aí até hoje, inclusive, continua. Ele também participa também, mas não assim tão ativo como antigamente, porque tem outras atividades, né? Sim. Mas a festival nasceu assim. Aí, na época, ele, né?
convidou várias entidades de Jacareí lá, entidades filantrópicas, é o tipo Amor Caridade. Na época lá, acho que não sei se tinha 10, mas sei que Amor Caridade fazia parte, Cruz Vermelha, aqueles Irmãs Carmelita, várias inclusive, saíram, depois entrou outros, saíram e tal, não sei o quê, mas Amor Caridade e acho que São Judas Tadeu entrou na segunda ou terceira, então, até hoje. Então tem várias entidades que acabam saindo, mudou a diretoria e tal, e tipo assim, não é com a gente, tá bom. A gente nunca fala assim, não, você não pode sair, não. Quiser sair, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente põe outro. E naquela época foi difícil de começo, né, até a segunda, terceira, quarta, de achar alguma outra entidade que queira entrar. A gente convidava lá, você não quer entrar, tal, né? Aí o pessoal entrando, gostando, e hoje está limitado 11 com a gente, então só tem 10 entidades, só tem espaço para 10 entidades, parte de cima, ao lado do ginásio lá, que vai ser, lá é só comida. Uhum. Nós separamos comida e as bazaristas, né? Então, esses 10 entidades, maioria mantém lá, continua, fica à vontade deles lá, né? Só que tem entidades que querem entrar, só que não tem mais vaga, só é limitado a 10. Então, agora quando vê que só teve uma entidade que nós convidamos para não participar mais, porque estava bem aquém da qualidade que a gente estava seguindo, né? Então, até agora só teve uma entidade só. E como é que o senhor tem visto essa procura, assim, de tantas entidades de fora, né? A gente vê um crescimento, que você falou, começou um projeto pequeno, com pouca gente auxiliando, e hoje está nesse nível de ter várias entidades querendo entrar. Como que é para o senhor que está à frente como presidente fazer essas escolhas também? O importante é manter a mesma qualidade, né? Tem que deixar os visitantes, né, que vai lá, satisfeitos, sabe? Então, parte de segurança, nós pagamos lá um segurança particular só para vários seguranças lá. Tem lá o pessoal da enfermagem também, contratamos também, bombeiro. Então, tem todo o esquema para poder não ter problema, sabe? Poder, manter qualidade quer dizer, a qualidade da comida cada um faz, mas a qualidade do evento, né? Do evento em si é nossa responsabilidade. Então, procuro manter e melhorar, sabe? Então, tem entidades que melhoram cada ano seus pratos. Inclusive, quando tiver ruim, a gente fala, não estava legal não, sabe? A gente tem a obrigação de experimentar um toque, né? Não está legal. Mas tem entidades que não precisa nem falar, que já faz certinho, né? Inclusive, nosso pessoal mesmo fala, não estava legal isso aí não, sabe? Aí a gente vai às vezes vai trocando, né? De um prato para outro. E sempre vê lá, a gente sempre faz levantamento de quanto vendeu, sabe? De qual prato tal, dependendo da aceitação, a gente vai mudando, né? Vai adaptando conforme o feedback do pessoal, né? E o show também, né? Show, graças a Deus, inclusive a ajuda do pessoal de fundação, principalmente o Guilherme, né, e a turma dele lá, tem ajudado muito, porque tem várias assim, atrações artísticas bem interessantes, né? Que chamam o pessoal para participar também, né? O pessoal vê a atração artística, cultural que está acontecendo lá, vai às vezes pelo um artista e acaba conhecendo mais sobre outras coisas, né? Verdade. E fora isso, nós tentamos trazer alguns artistas assim renomados na sociedade japonesa do Brasil, né? Então tem aquele taiko, que é aquele tambor, tem acho que 2 grupos mais ou menos, dos bons, né? E tem lá os cantores, o pessoal que dança, tem lá o pessoal
da árabe lá, que a dança de ventre, sabe? Essas coisas interessantes. Então, é sempre muito diversificado, né? Então, para todo mundo, para todos os gostos, é o festival. Nós sempre pedimos para a entidade, se tiver alguém aí que representar vocês, apresentar, manda para a gente lá, que a gente também inclui lá. São 6 dias de evento, né? Sim. Até que o primeiro dia é mais para a solenidade da abertura, mas outros 5 seria show direto, né? E todo mundo vai para poder conhecer um pouco mais sobre os trabalhos. Peço licença, daqui a pouquinho a gente já volta a conversar um pouco mais sobre o festival. Ainda falando sobre cultura, o grupo Movimento e Expressão da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí foi selecionado para o Festival de Joinville, o maior evento de dança do mundo, que será realizado de 17 a 29 de julho na cidade do interior de Santa Catarina. É a 8ª participação do Movimento Expressão no festival, sendo que desta vez o grupo teve 3 coreografias selecionadas, como Food Truck, Operação Secreta e Vernissage. O grupo embarca no próximo dia 17 com uma agenda de 20 apresentações diárias confirmadas nos palcos abertos. Mudando um pouco de assunto, agora falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que está analisando a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O julgamento começou em 2015 e pode ser retomado nos próximos dias, após sucessivos adiamentos. O tema é polêmico e tem dividido opiniões. Veja mais informações sobre essas discussões na reportagem. Agora em junho, o Supremo Tribunal Federal retomou um julgamento que começou em 2015 e pode resultar na descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Já há 3 votos favoráveis a algum tipo de flexibilização. Para este defensor público, trata-se de proposta simples, mas que gera polêmica por causa das dúvidas que aparecem. Esse julgamento é um caso antigo de Diadema, em que um defensor público, atendendo uma pessoa que foi presa com 3 gramas de maconha, ela acabou sendo condenada por porte de drogas para consumo pessoal. E ele alega no Supremo que essa conduta de portar drogas seria inconstitucional a criminalização. Então, o pedido, na verdade, é de descriminalizá-la. Ou seja, impedir a incidência do direito penal sobre aquela conduta. Isso não significa a legalização das drogas, muito menos uma liberalização geral do uso de drogas ou mesmo do comércio. No STF, as controvérsias são saber se o usuário causa dano à sociedade, em que medida o Estado pode interferir na escolha da pessoa e se cabe ao Supremo deliberar sobre o assunto ou se seria isso uma tarefa do Congresso Nacional. O ideal é que essa discussão fosse travada de fato no Congresso Nacional, que houvesse uma alteração legislativa, inclusive para você ampliar o debate, se o Brasil pretende legalizar ou não o comércio de drogas, como aconteceu no Uruguai, aconteceu em Portugal, acontece em diversos estados dos Estados Unidos, mas isso não está sendo feito. A discussão, então, acontece no Supremo pelo seguinte sentido: há princípios constitucionais, direitos fundamentais, como a intimidade e a vida privada. Esses direitos, então, estariam sendo violados por uma legislação feita pela Câmara que está abaixo da Constituição. Para este trabalhador autônomo que durante alguns anos foi usuário de drogas, a proposta não pode avançar porque geraria problemas às famílias e aumentaria a criminalidade. Eu não acho legal, né? A pessoa vai ter mais criminalidade, na verdade, né? Que a gente tem o objetivo que isso acabe, né? Aí se isso é autorizado, vai influenciar na sociedade, vai atrapalhar tudo, né? Cerca de 30 países já promoveram algum tipo de permissão ao porte e consumo de drogas. Para Augusto Barbosa, o tema deve ser amplamente discutido e, segundo ele, não há problemas jurídicos que envolvam a propositura. A ideia, basicamente, é a seguinte: o direito penal ele não pode incidir sobre condutas que estão na esfera da intimidade da vida privada de uma pessoa. O direito penal ele tem um princípio básico, que é da lesividade, ele só alcança quando uma conduta humana, uma ação ou omissão, viola um direito de alguém, de outra pessoa. Quando você usa droga, no máximo, há uma questão interna da sua intimidade, da sua própria relação pessoal. Então, ele não poderia incidir como um direito que é o mais rigoroso, o mais sancionador do ponto de vista jurídico. A história de Luiz com as drogas iniciou aos 14 anos. Dependente do álcool e entorpecentes, quase perdeu tudo quando o consumo estava em seu ápice. Para ele, caso seja aprovada a lei, o país seria prejudicado. Começou assim, ao longo dos meus 14 anos, fui influenciado pelas más amizades. Comecei primeiramente com o uso do cigarro,
Aí bebida, aí nisso já parti para droga. Aí fui me aprofundando cada vez mais, né? Querendo preencher aquilo que eu senti, aquele vazio com droga, com bebida. O mundo em si já vive uma bagunça com isso, né? E sendo proibido. Se aprovar, aí vai piorar, né? Vai ter mais criminalidade, roubo, essas coisas, vai atrapalhar na sociedade. Minha família sempre foi evangélica, aí eu comecei a frequentar a igreja, as reuniões com eles. Aí eu decidi a parar com tudo. Graças a Deus, com a minha atitude, com a força que Deus me deu, eu abandonei tudo e hoje estou aí para contar a minha história. O vereador Rogério Timóteo, autor da lei que homenageia pessoas que venceram as drogas, também discorda da propositura do Supremo. Segundo ele, o seu projeto serve para mostrar à sociedade quem conseguiu superar o vício. Ela é para mostrar que existe como ressocializar essas pessoas, dando para elas a oportunidade de receberem, né, um título novamente, levando elas a receber essa homenagem tão especial e mostrando para a sociedade que tem como sair das drogas. Segundo o parlamentar, a ideia do STF é ruim porque não pune o usuário e dá a ele a liberdade de consumir a droga, seja onde for. Eu acho errado, até porque, em vez de libertar a pessoa das drogas, eles estão permitindo que ela use. Hoje nós temos na Cracolândia muitas mães que querem ver seus filhos longe das drogas. Aí o STF vem dizendo que, para o uso pessoal, não tem problema. Eu acho um absurdo, até porque, enquanto estamos lutando para ver muitos livres das drogas, eles falam, para o uso pessoal, pode. É muito triste esse momento que nós estamos vivendo. Realmente um tema bem polêmico que tem dividido opiniões. Lembrando que você pode comentar o que achou, o que tem achado das matérias através das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto o YouTube quanto o Facebook. É só pesquisar por TV Câmara Jacareí. A gente volta a conversar agora com o senhor Issal Hayakawa, presidente do Bunkyo Jacareí. Hoje nós estamos conversando sobre o Festival dos Imigrantes 2023. Senhor Issal, a gente estava falando um pouco sobre os trabalhos realizados. Certo. E tem muita gente envolvida nesse festival que está trabalhando, né? E muitas dessas pessoas fazem um trabalho voluntário, né? Exato. Inclusive, nós, 100% dos trabalhadores, é o pessoal que faz controle de estacionamento, quem cozinha, quem lava a louça, que nem eu faço sushi, inclusive, eu e mais 2 amigos lá que fazemos sushi. A limpeza de peixe, tirar aquele filé, tudo é voluntário. Inclusive os jovens também, inclusive, faz o yakitori. Não sei se conhece o yakitori nosso lá. É um frango, coxa de frango, coxa sobre coxa de frango. Nós temperamos ela, assamos e depois colocamos de novo no molho e assamos lá, molho base de shoyu, né? E ano passado nós acho que vendemos 8.000 durante esses 6 dias, né? Sim. Esse ano está preparando também. Já fizemos acho que 2.000 e precisa fazer mais 6.000 mais ou menos. E para ter a mesma qualidade de sempre, nós não compramos pronto. Nós compramos coxa sobre coxa sem pele, sem osso. Nós cortamos lá, na cozinha nossa, no tamanho. Pesamos um por um, para não ter diferença de tamanho, né? Pelo menos no peso, né? Uhum. Tamanho pode variar, mas o peso. E quem assa é o pessoal do Departamento dos Jovens, tá? Ele já passa de um para outro, tal, inclusive para ter várias pessoas que têm como fala, capacidade para fazer um espetinho gostoso, né? E no tempero e no ponto de assar também. Sim, sabe? E é uma oportunidade até para quem é mais novo, aprender com quem é mais velho, tem essa troca de experiência, de ensinamento entre gerações, né? Exato, Inclusive, essa aí foi uma das primeiras reunião. Nós sempre fazemos reunião mensal com todas as entidades e no final a gente faz uma reunião de fechamento. E eu lembro do seu Fuad, ele é libanês, né? Ele fala assim, parabéns vocês,
porque eu queria fazer esse tipo de coisa em Jacareí, eu não consegui. Porque eu vejo assim, criança, o jovem, adultos, esposas de todas as idades participando para fazer um evento. Eu queria esse modelo que eu estava buscando, só que eu não consegui. Ele até chorou, inclusive, sabe? Ficou emocionado, Sim. né? Eu nunca esqueço aquele comentário que ele fez. Por isso eu falo, a gente tem que manter a mesma filosofia, o mesmo padrão, sabe? Para poder continuar da melhor forma possível. Sim, une muita gente, né, e ajuda muita gente também. Isso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses impactos econômicos, né, que essas associações estão lá no festival e fazem esse recolhimento dessa verba para a própria manutenção, né? Então, como que o senhor enxerga essa importância econômica até para a cidade mesmo do festival? Exato. Então, acredito que a cidade também acaba beneficiando de alguma forma, e todas as entidades nossas não pedimos para eles lá quanto de faturamento teve, tantos por cento é nosso, não, nada disso. Tem o seu custo muito alto, né? Então nós pedimos para eles, eles têm direito a vários ingressos, se caso quiser vender, dá para vender e converter. Nós pedimos, acho que há alguns anos, R$3.000 de contribuição, e nós, inclusive, nós não pagamos nada, né, Márcio? Uhum. Daí então, como que fala? Para poder... a renda, né? Receber. Toda a renda, né, que cada entidade teve, né, durante o festival lá, para eles lá. Inclusive, a prefeitura tem ajudado bastante no gerador, inclusive, a parte do palco, iluminação de palco, som, gasta muita energia. Sim. Então, a parte Fundação da infraestrutura, Cultural, né, tem assim, ajudado em alugar o gerador para nós. Porque o nosso, como uma vez por ano, a nossa capacidade de geração de energia, não, o uso de energia deve ultrapassar. Então, aí a Fundação ajuda lá com o gerador lá e poder não ter problema nenhum, né? Sabe? Então, isso é fundamental. Perfeito, tem bastante coisa ainda para a gente conversar. No segundo bloco a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre principalmente as atrações desse ano do Festival dos Imigrantes. Certo. Peço sua licença rapidinho. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o jazz no parque. A gente volta daqui a pouco. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa falando sobre documentação. O Poupatempo do Governo de São Paulo recomenda a regularização da documentação de menores nesse mês de julho. Ainda que a primeira via do RG para menores de idade possa ser realizada desde os primeiros dias de vida do recém-nascido, o período de férias escolares pode ser uma oportunidade para buscar o serviço. Para ser atendido no Poupatempo, o agendamento é obrigatório e pode ser feito por meio dos canais digitais, portal poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupa Tempo Digital. E a gente volta a conversar com o senhor Issal Hayakawa, presidente do Bunkyo Jacareí. Hoje nós estamos conversando sobre o Festival dos Imigrantes de 2023. Senhor Issal, a gente estava falando um pouco sobre os trabalhos realizados e agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre as atrações desse ano, o que o pessoal pode esperar, o que tem, né, no festival, para quem muitas vezes não conhece ainda. Aqueles famosos, né, aqueles bons que o pessoal gosta, que pede, a gente não muda, sabe? Uhum. Então tem lá algumas atrações da cultura japonesa que não muda, são mesmos cantores e tal, e inclusive o pessoal do círculo italiano, né, tem um tipo de, não é bem coral, mas tem várias pessoas cantando, inclusive, é muito legal, o italiano tem a dança de ventre, sabe? Todo ano, isso aí não muda, sabe? Mas é tradição, tão bom, né? Que não muda, né? E fora isso, esse ano nós colocamos taiko, um a mais, inclusive, 2. E como o pessoal de Jacareí também acho que está treinando, vai participar acho que a única música lá, eles têm vários, mas o pessoal vai participar um pouco também. Então tem atração, fora isso, tem lá vários cantores, inclusive, que nunca apresentaram, né, mas veio através da Fundação Cultural, tem vários, inclusive. Então, praticamente primeiro dia, acho que é a Orquestra Jovem de Jacareí, que faz a abertura, né, hino nacional e tal. Uhum. E aí tem lá, esse aí no primeiro dia, na sexta-feira. Agora, outros dias, tem 5 dias, inclusive, de várias atrações. Tenho certeza que é bem legal. E além dessa parte cultural, tem a parte dessa parte de atrações musicais, tem a parte gastronômica também, que muita gente conhece e vai por isso também. Não, gastronomia é forte nosso, né? Como cada entidade faz bem feito cada prato com muito orgulho, né? E sempre tem incluído alguma coisa, sabe? Coisa nova, né? Esse ano é o pessoal da Vicente de Cádia, não, como que é? Tem um asilo, inclusive. Estava fora, entrou de novo. Aí eles querem fazer uma comida brasileira, mas voltada para Nordeste. Comida Nordeste, né? Então é uma coisa... Aí tem gente que falava, né? Sempre tem, né? Pô, brasileira não é imigrante, não. É uma cultura, a comida nordestina é uma cultura nordestina. Então vamos colocar
E tenho certeza que em Jacareí também deve ter muita gente que veio lá do Nordeste que vai gostar. Sim, e gosta, com certeza. Né? Então, vamos colocar isso aí. E sabe? às vezes nem necessariamente precisa ser do Nordeste ou de alguma outra região, gosta, aprecia a culinária de outros lugares. Eu também né? gosto, inclusive, sou japonês. Eu adoro baiano de dois, inclusive. Mas não tem como não gostar, é bom demais. E a gente já volta a conversar um pouquinho sobre, dar uns recados finais e falar um pouquinho também sobre suas expectativas para esse ano. Peço licença rapidinho, ainda sobre cultura. Desde 2015, o Jazz no Parque tem reunido diversos artistas de Jacareí que se apresentam de maneira gratuita no Parque da cidade. Para este ano, a expectativa é que esse público esteja ainda mais envolvido. Confira os detalhes na reportagem. Trazer música de qualidade é o principal objetivo da 7ª edição do Jazz no Parque, que vai até o dia 20 de agosto em Jacareí. Contando com músicos da cidade, o festival traz apresentações gratuitas no Parque da Cidade para aqueles que querem aproveitar a tarde com uma trilha sonora especial. O projeto Jazz no Parque ele acontece desde 2015. A gente está agora na 7ª edição. Vezes ele é patrocinado pela LIC, incentivado pela LIC, e algumas vezes já foi incentivado pela própria Prefeitura Municipal aqui de Jacareí. Então, esse ano a gente contempla a 7ª edição com ícones musicais. O principal objetivo do Jazz no Parque é a formação de plateia. E aqui é um ambiente muito gostoso, muito propício para música instrumental. Como eu te falei, a gente está na nossa 7ª edição e a gente percebe que o público vem e fica totalmente acomodado ali no gramado, fica totalmente confortável e ouvindo boa música. Luizinho Melo é o próximo a se apresentar no parque. Para o músico, que há tanto tempo toca por toda a cidade, a oportunidade de participar desse evento tão tradicional é um privilégio. Para mim, é uma experiência incrível que eu vou estar adquirindo, né, que é uma outra pegada, né, bem diferente do samba que eu estou acostumado a tocar, né, toco samba há um certo tempo. Então é uma experiência diferente, sabe? Vai ser bem legal essa experiência. Quem está marcando presença pela 2ª vez é Alê Freitas. O artista promete um repertório repleto de músicas autorais e com muita variedade de ritmos e estilos. É um presente, porque com esses meninos da banda, né? Eu já viajei bastante com eles quando a gente fazia teatro. Fizemos, acho que até quando o Clevinho conseguiu contar, foi 289 apresentações. E muitas das minhas composições são frutos dessa vivência, dessa convivência com eles, né? Você pode conferir os horários das apresentações e conhecer os demais artistas que se apresentarão no Parque da Cidade através do Instagram @jazznoparque.jacareí. Eu quero convidar vocês para virem no dia 16 de julho, às 16 horas, aqui no Parque da Cidade, para curtir esse momento com a gente, que vai ser bem legal. Tragam a família, convidem os amigos, que pode ter certeza que vai ser um evento maravilhoso. E a gente espera vocês. Valeu? Se você me chamar pra eu ir, vou pra bem longe de ti. Me desgastou, destemperou, coçou, traiu e vacilou. Deixou a santa e o santo. Então tá aí, o convite está mais do que feito. Domingão lá no Parque da Cidade às 4 da tarde, apreciar uma música boa e passar um domingo confortável e gostoso lá no Parque da Cidade. A gente volta a conversar com o senhor Issal Hayakawa, presidente do Bunkyo Jacareí. Senhor Issal, estamos chegando na reta final do nosso papo. Certo. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre quais são as expectativas para esse ano, se tem alguma estimativa de público para o festival. Eu espero que venha o maior número de pessoas possíveis, porque estrutura nós temos, né? Tem o estacionamento é meio pequeno, mas cabe 300 e poucos carros, então, como é dia inteiro, começa lá para as 10 horas, vai até 11 horas da noite, né? Uhum. Então, tem esses horários bastante estendidos, então dá para aproveitar bem. E tenho certeza que a qualidade da comida, das atrações, inclusive tem aqueles bazaristas, inclusive, que tem muitos que vêm, todo ano vêm, e tem alguma coisa, sempre tem alguma novidade, né? Então, temos, inclusive,
choperia, inclusive, de São José, mas acho que um dos sócios mora aqui em Jacareí. Então, é um chopp artesanal, é muito bom, inclusive, né? Aí eu tenho lá a parte de comes e bebes e atrações, e o pessoal que badarista aqui também, que tem trabalho lá, todos tenta fazer o melhor possível cada ano. Então, tenho certeza que esse ano também vai ser muito bom. Então, eu queria que o senhor deixasse um convite agora, também falasse um pouco das datas, né? 28, 29 e 30 de julho e depois 4, 5 e 6 de agosto, né? Então, eu queria que o senhor comentasse, fizesse um convite para quem está assistindo para estar participando também do festival. Para quem pretende ir, né? Inclusive, começa dia 28 com solenidade com as autoridades do município, o prefeito, o pessoal da Câmara Municipal e tal. E dia 27, 28 seria o normal, mas começa na sexta-feira, né? A última sexta-feira de julho. Depois sábado vai ser praticamente o dia inteiro. E depois, na outra semana, começa na sexta-feira de novo. E sexta, sábado, domingo. E só que domingo nós fechamos, 2 domingos nós fechamos mais cedo, são 6 horas. E aos shows vai continuar todos os dias, inclusive, desde a abertura, seria dia 27, né? 28. A Orquestra Jovens de Jacareí é muito bom, inclusive, são jovens que têm lá várias músicas eles vão tocar, e sempre, já foi ano passado, esse ano também tenho certeza que vai ser bom. Perfeito, senhor Issal, muito obrigado pela sua participação aqui. Imagina. Foi um prazer te receber e conte com a gente lá no Festival dos Imigrantes. Tá bom, pode ir. Estaremos lá aproveitando e desfrutando de tudo que o festival tem para nos oferecer. Obrigado pela sua presença. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Só pesquisar a TV Câmara Jacareí, tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Ótima semana para você, boa segunda-feira e se cuide!